Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Juliano Silva, esse é o canal Carro da Estrela. Esse vídeo aqui de hoje vem complementar um vídeo que nós já fizemos aqui no canal, que é um comparativo aí entre os elétricos e carros a combustão. O primeiro vídeo foi feito no contexto antes da chegada aí do lançamento do BYD Dolphin e do GWM Ora. Um vídeo que gerou bastante comentário aí. Nesse vídeo agora eu procuro trazer dados mais atualizados, já com essa mexida aí que o mercado teve, com a chegada do BYD Dolphin e do GWM Ora. Vou trazer dados comparativos, de forma que a gente possa mensurar se vale a pena ou não ter um carro elétrico. Aqui no canal, quem não é inscrito aí, aproveita, se inscreve, deixa o like no vídeo, que eu tenho certeza que vai agregar muito conteúdo para vocês. Tenho certeza que você vai ter muita surpresa aqui ao longo do vídeo, então fica até o final e bora para esses dados aí que eu vou trazer agora. E o carro que nós decidimos trazer para comparação dessa vez é o BYD Dolphin, GWM Ora, Pulse Abarth, Polo GTS e o Toyota Corolla GLE. Todos eles na faixa de R$150 mil. Vou colocar aqui na tela. Variam muito pouco, 149, 150. E a gente vai trazer aí todos os equipamentos, quais são os benefícios de um, de outro. Ao longo do vídeo também vou trazer para vocês comentários sobre a bateria. Procurei fazer uma conta do desgaste anual da bateria, para que a gente possa mensurar isso, se vale a pena, se não vale. É um dado ainda muito difícil de você ter precisão, porque os carros ainda são muito recentes. Então fica até o final, bote nos comentários tudo que vocês têm de informação também. Vamos fazer esse vídeo ganhar relevância, divulgar informação, todo mundo ter o mesmo conhecimento, para que cada um possa tomar sua decisão com base nas informações disponíveis. Tamo junto? Então bora para lá. Bom, então bora lá. Primeiro carro que a gente vai trazer é o BYD Dolphin EV. Ele possui um único motor elétrico, potência de 95 cavalos, torque de 18,3 kgfm e um câmbio de marcha única, que normalmente é o que compõe aí o carro elétrico. Pequeno comentário aqui, dá para ver que é um carro de 95 cavalos apenas, então uma motorização bem voltada aí para o uso urbano, né? A estrada ele já começa a ficar meio pegado, ou então se você acelerar muito, você vai forçar muito o motor, vai consumir muita bateria, mas isso a gente vai comentar mais para frente. Temos o GWM Ora 03 Skin, que é o de entrada, ele tem uma outra versão também, que é mais completa, etc., mas esse de entrada também nessa faixa de 150, possui mesmo um motor elétrico, 171 cavalos, a gente já vê uma grande diferença aí de potência com relação ao Dolphin, 25 kgfm de torque e também um câmbio de uma única marcha. Então vamos tratar mais à frente. O GWM Ora a gente tem que detalhar ele melhor e comparar ele com o BYD Dolphin em um vídeo separado. Aqui a gente vai apresentar apenas alguns dados. O Pulse Abarth, que é um carro que tem ganhado destaque aí, tem um pessoal gostando bastante desse carro, tem uma pegada mais esportiva, né, que é um Pulse bombado, que dizem por aí. Então um motorzinho de 1.3, 4 cilindros turbo, bem valente, potência de 180 a 185 cavalos a 5.575 RPM e um torque de 27,5 kgfm a 1.750 RPM, ou seja, bem em rotações baixas ali ele já tem toda a sua potência. Esse motorzinho turbo aí 1.3, 4 cilindros, ele é muito eficiente, tá? Automático de 6 marchas também. Passando agora aí para Volkswagen Polo GTS, motor 1.4, 4 cilindros turbo, 150 cavalos a 4.500 RPM, 25,5 kgfm de torque a 1.500 RPM também, rotações bem baixas. O motor turbo já tem essa característica de trazer um maior aproveitamento ali de aceleração logo em rotações baixas, já puxa o torque bem no iniciozinho da aceleração, isso é muito bom do carro turbo, também automático de 6 marchas. E por último temos aí o Toyota Corolla GLE, é um 2.0 a 4 cilindros aspirado, não é turbo, o Corolla, tem 169 cavalos a 177 cavalos, né? Isso aí é porque álcool e gasolina, né? Álcool geralmente tem um pouco mais de potência e a gasolina um pouco menos. Então são esses dois dados aí, a 6.600 RPM e 21,4 kgfm de torque. Aí já é em rotações mais altas, estão vendo? Porque não possui o turbo, 4.400 RPM que ele possui esse torque.
E é um câmbio CVT, né, de 10 marchas simuladas. Agora vamos trazer aí qual é a velocidade máxima desses carros. Se liga só, BYD Dolphin, velocidade máxima de 160 km por hora e tem um consumo de, fiz as contas, né, aproximadamente hoje, né, dia 5 de setembro de 2023, com R$45 você faz uma carga completa na bateria do Dolphin, que tem uma autonomia aí do Imetro de 291 km. É importante ter atenção a essa questão do Imetro, porque também existe uma autonomia lá da Europa que eles fazem e normalmente essas informações se confundem. A da Europa, vou botar na tela aí, tem uma especificação que eles chamam e lá eles fazem uma estimativa de o carro anda mais, e a do Imetro eles colocam uma situação mais pesada para o carro, por isso que a autonomia acaba sendo menor. Mas então, vamos voltar aqui. Então, o GWM Hora, ele também tem velocidade máxima de 160 km por hora e também aproximadamente os R$45 ele faz esses 291 km. Mas a autonomia dele é diferente, eu vou mostrar aqui em outra tabela. Eu quis botar a mesma quilometragem aqui nessa tabela, só para ter noção de consumo aí dos carros. Mas eu vou falar sobre autonomia na próxima tabela, aguarda aí. Pulse Abarth, 215 km por hora, velocidade máxima. Consumo na cidade, estrada, de 10 a 12,3 km por litro. O Polo GTS, 208 km por hora, 11,6 a 14,2 km por litro. E o Corolla, 205 km por hora e faz 11,9 a 14,2 km por litro. Então, para fazer o mesmo 291 km, fiz a conta aqui desses três carros, juntei aqui no mesmo grupo, dá para ver embaixo na tabela, eles vão gastar entre 114 e 160 reais de gasolina, considerando aqui a gasolina a 5,50 atualmente na média no Brasil. E agora vamos falar aí de autonomia, capacidade da bateria. Estamos chegando num assunto interessante que são as baterias. Fica até o final, se não se inscreveu ainda, aproveita agora, se inscreve, deixa seu like e bora aqui para as informações. Autonomia do BYD Dolphin, do Imetro, tá? Vamos falar de Imetro aqui, no 291 km, do GWM Hora, 220 km, ou seja, temos aí uma vantagem aí do BYD Dolphin, já nesse comparativo. O Pulse Abarth tem autonomia de 470 a 578 km, Polo GTS de 603 a 738 km, e o Corolla GLI 595 a 710 km. Essas aí dos motores a combustão, né? Se for álcool ou se for a gasolina, né? Cada combustível vai ter aí uma autonomia. Capacidade da bateria do BYD Dolphin 44,9 kWh e do Hora 48 kWh. Praticamente a mesma bateria. Só que muito provavelmente por conta da potência do motor do Hora, ele acaba reduzindo aí a sua autonomia aí. E sobre bateria, daqui a pouco fica no vídeo até o final. Eu vou trazer uma planilha fazendo ano a ano, desvalorização da bateria, simulando um cara que vai comprar o carro daqui a 5, 10 anos. Perde isso aí não, porque essa vai ser a parte mais importante do vídeo. Passando agora aí para informações de 0 a 100 km. E também tempo de carga das baterias. Vamos lá, 0 a 100 km, o Dolphin 10,9 segundos, o Hora 8,2 segundos, Pulse Abarth 7,6 segundos, o campeão aqui desse comparativo, o Polo GTS 8,3 segundos, Corolla GLI 9,2 segundos de 0 a 100 km. E sobre tempo de carga, corrente alternada e corrente contínua. E para o BYD Dolphin nós temos aí de tempo de carga 7 horas em corrente alternada contra 5 horas do GWM Hora, e na corrente contínua ele faz até 80% da sua bateria em 30 minutos, o Dolphin, e o Hora também faz em 30 minutos carga de 80% da sua bateria. Então é uma carga mais rápida, e daí para frente ele tem que ser feito aí de forma alternada. Enfim, você não pode meter 100% de carregamento aí na corrente contínua, que gera uma sobrecarga aí, um aquecimento na bateria. Então por isso que ele vai até 80% e depois ele vai num carregamento mais lento até os 100%. E a última parte aqui do comparativo desses carros
Vamos falar aí de manutenção. Sabemos que manutenção é importante, saber o quanto custa. Bem, o BYD Dolphin tem 5 anos de garantia, sendo que a sua bateria tem 8 anos de garantia ou 200 mil quilômetros de garantia da bateria e manutenção até 60 mil km de R$ 1.840. Ela é menor, né, do que os outros, a gente vai ver. O GWM Hora tem 5 anos de garantia, os mesmos 8 anos aí de garantia da bateria ou 200 mil quilômetros. E o seu custo de manutenção até 60 mil km ainda não foi divulgado pela marca, tá? Mas deve ser próximo aí dessa manutenção do BYD Dolphin, são carros bem semelhantes. O que eles vão fazer é basicamente a mesma coisa, troca de fluido de arrefecimento que esse carro possui, talvez não troque nada de freio, enfim, reapertos, etc. Não tem troca de óleo do motor, não tem filtro do óleo do motor, filtro de cabine que tem que trocar, somente os elétricos, filtro de ar-condicionado, essas coisas assim mais simples. Já o Pulse Abarth tem garantia de 3 anos com a fábrica e suas revisões até 60 mil km vão custar na concessionária R$ 4.784. Polo GTS também garantia de 3 anos e essa mesma manutenção até 60 mil km de R$ 5.232. E o Corolla GLI tem uma garantia maior um pouco, 5 anos, e até 60 mil km, suas revisões custam R$ 4.236. Aqui, senhores, nessa parte, os carros a combustão até 60 mil km, verificação, né, de todos os componentes, mas basicamente aqui vai trocar óleo do motor, filtro do óleo do motor, filtro do ar do motor, filtro do ar-condicionado, talvez pastilhas de freio, pneu, talvez, mas isso não está nesse custo aí de manutenção divulgado pelos carros a combustão, tá? Bem provavelmente aí são só essas trocas de filtros e óleos que estão compondo aí esse valor. Os carros elétricos têm um custo menor, porque eles não têm que trocar óleo do motor, filtro do óleo do motor, então isso acaba barateando. Eles não gastam muito a pastilha de freio, porque o carro elétrico ele faz um freio mecânico ali com o motor, ou seja, você não tem necessidade tanto de ficar pisando no freio. Quando você deixa de acelerar, o carro já tem uma tendência de frear. Então a manutenção dele é mais simples, no quesito motorização, tá? Mas o carro elétrico tem outros componentes aí, tem toda a questão da incerteza, mecânicos que saibam trabalhar. Nesse momento inicial, quem comprar um carro desse vai ficar refém ali de uma concessionária, da própria marca, mas eu acredito que os primeiros donos realmente eles não vão ter essa preocupação. Posteriormente, próximos donos, esses aí sim que tem que se preocupar. E agora vamos falar um pouco sobre eles. Vamos trazer aqui uma próxima tabela e vamos lá. Prestem bastante atenção. Conto com vocês nos comentários aí. Sei que nem tudo que eu possa botar aqui vai ser compreensível ou pode ter algum furo, tá? Posso fazer comparações aqui equivocadas, certamente conto com vocês. Caso qualquer discrepância, apontem aí nos comentários que estaremos corrigindo, estaremos evidenciando aí num próximo vídeo ou até na descrição desse vídeo. Tá legal? Tamo junto e vamos seguindo aqui. Antes de passar, acabei de perceber aqui que eu não coloquei informações sobre seguros. Tudo que eu pesquisei até agora, vamos lá, vou trazer aqui para vocês, somente aqui na gravação. Eu achava, sinceramente, que seria muito difícil fazer um seguro aí de um carro elétrico ou que ficaria muito caro. Mas para minha surpresa, pesquisando aí em diversos vídeos, pessoas que adquiriram carro, também na internet e em outras fontes, descobri que o seguro do BYD Dolphin, vamos falar aqui de BYD Dolphin, ele ficou aí para a grande maioria, né, já com alguma classe de bônus, né, classe 8, classe 7, classe 10 foram os que eu vi, e o seguro ficou ali na faixa dos R$ 4.000. Eu me surpreendi, tá? Eu achava que seria um seguro bem mais caro, então foi algo positivo aí para o carro elétrico. Os demais carros a gente já sabe quanto que fica mais ou menos, né? Tudo que refere-se a seguro depende do perfil do usuário, né? Pode um seguro para uma pessoa custar 4.000 e para outra 13.000, dependendo da localidade, da idade, se tem filho menor de 20 e poucos anos em casa, aquela história toda que a gente já sabe. Então classe de bônus principalmente, se o cara tem classe 1, 2, 3, classe 10, mas fica aí a dica, BYD Dolphin, achei seguros aqui de pessoas que fizeram aproximadamente ali em R$ 4.000, tá? Resumão
É isso. Agora vamos entrar no assunto de baterias. Eu vou fazer uma simulação aqui, top. Espero que vocês gostem. Antes disso, vou falar tudo que eu já estudei até aqui, tá? Pesquisei todos os vídeos. A minha intenção é descobrir quanto que uma bateria perde de rendimento com o tempo, com a quilometragem, etc. Não tem muita informação ainda. Os carros elétricos são recentes. Então a gente fica na mão aí de algumas mídias especializadas que trazem alguma informação. Mas eu procurei cercar de todos os lados, via donos de carros elétricos, fontes aí que tratam sobre carros, né? Tem uma reportagem que eu vou colocar aqui, da 4 rodas, de um carro da BYD, com 300 mil quilômetros. Isso aqui vai dar um subsídio muito bom pra gente. Então eu vou falar todos esses aqui agora, vamos lá. Um vídeo que eu já assisti, o rapaz fala ali que ele tem uma perda até 51 mil quilômetros com o seu jack, de 1% somente da autonomia. Isso aí foi muito bom, né? 1% em praticamente 2 anos, talvez. Outras fontes informam aí em torno de 2% ao ano de queda de rendimento. Então a bateria que rodaria 300, no outro ano vai rodar 2% a menos, ou seja, menos 6 km. Então vai de 300 para 294, que seja. E supondo que ele vai caindo e tudo mais. Eu fiz uma tabela. Vamos aguardar aí que no final vocês vão entender o que eu estou falando. Mas principalmente essa fonte, eu vou colocar aqui embaixo. Essa reportagem fala que em 6 anos o carro rodou 300 mil quilômetros e perdeu 20% aí de autonomia. 20% de autonomia em 6 anos. E aí bate com as informações que eu já trouxe, em torno de 2 a 3% ao ano, tá? Então 6 anos fazendo 3% aí, daria 18. De 18 para 20 está bem próximo. Então vamos trabalhar aí com 3% de perda de rendimento, de perda de autonomia, tá? É um valor bem realista, na minha opinião, certo? Alguns vão achar que é mais, outros vão achar que pode ser menos. Com certeza, alguns fatores influenciam nisso aí, mas eu acho que não está muito fora a gente tratar aí com 3%. Tá beleza? Então, vamos aqui ao simulador que eu fiz. E a gente vai ver ano a ano quanto de rendimento que uma bateria aí do BYD Dolphin, por exemplo, vai ter ao longo do tempo. Se liga na tela. Então vamos lá, BYD Dolphin, em 2023, sua bateria 100% ali. Temos aí 291 km de autonomia, segundo Inmetro. Cada ano que passa, 3% é perdido. Então, 2024, 282 km, 225, 2025, 274 km. E o tempo vai passando. E 5 anos depois, essa autonomia já estaria em torno de 247 km. E 10 anos depois, essa autonomia estaria em 204 km. E aí, 20 anos depois, essa bateria estaria com 116 km, somente com 40% aí da sua capacidade. Isso vai acontecer de fato? Não sabemos, ou seja, não temos tanta informação ainda no mercado. Mas o que a gente pode fazer hoje é estimar. Então coloca aí nos comentários se vocês concordam desde já com essa estimativa. E agora vem uma outra questão que eu vou falar com vocês. Aí vem um ponto que é muito interessante. Esses 3% que são perdidos aí ao longo dos anos, a cada ano, você não consegue repor só 3% trocando um pedacinho ali da bateria. Essas baterias são divididas em módulos. Vamos supor aí que essa bateria do Dolphin seja em torno de 100 mil reais hoje. A gente não sabe quanto vai custar lá no futuro, mas que hoje ela custa em torno de 100 mil reais, que é um valor aceitável aí, 2/3 do carro. Normalmente os carros elétricos, 100% elétricos, se você for pesquisar o valor da bateria, geralmente gira em torno de 2/3 do valor do carro. Eu fiz essa pesquisa, eu trouxe aí dados que eu achei na internet de outros veículos. Eu vou até colocar aqui agora, pera aí. A bateria do Jack JS3 custa 100 mil reais na época que eu pesquisei, e o carro estava custando 150 mil reais. A bateria do Volvo XC40 estava custando 270 mil reais e o carro 389. Isso aqui é óbvio, eu estou exagerando no sentido de trazer o valor total da bateria. A gente sabe que não é feita a troca total da bateria, e sim alguns módulos são substituídos e tudo mais. Mas esse assunto dos módulos ele é muito interessante, e ver se vocês concordam comigo. O que acontece? Se a bateria está em 50%,
de autonomia que seja, depois de 15 anos, não lembro agora a tabela. Como é que eu faço isso? Só trocando alguns módulos. Será que eu consigo chegar em 100%? Se a bateria ela já está em 50%, vamos supor que chegou em 50% de 290, agora a bateria está com 145 de autonomia depois de 15 anos. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Para você retornar para 100%, você tem que entender o seguinte. Primeiro, para chegar em 100% só com um conjunto completo das baterias, tá beleza? Por quê? As baterias elas são divididas ali em módulos e células. Então você consegue trocar algumas células ou um módulo completo. O BYD Dolphin, eu pesquisei aqui, ele é composto ali, pelo que eu entendi, com 3 baterias. Tá? 3 baterias que somadas dão lá seus 44,9 kWh e isso dá em torno aí de 48 módulos. Tá? 3 baterias com 16 módulos cada uma, se eu não me engano, alguma coisa assim. Enfim, se você pegar lá e for trocar os módulos que estão mais cansados, vamos supor, sua bateria está em 50%, e você pega os módulos que já estão ali com 40%, porque alguns módulos vão ter 40%, alguns vão ter 60%, porque as baterias elas são divididas e são várias células ali uma do lado da outra, e as baterias do meio ali desse conjunto, elas costumam danificar mais, costumam perder a sua capacidade de gerar carga mais rapidamente, porque elas ficam numa posição mais centralizadas, elas acabam aquecendo mais e tem uma perda de rendimento maior. Então, supondo que você troque essas do meio, que talvez, se todas elas juntas estão em 50% de autonomia, você troque as que estão pior, com 40%. Mas as outras ainda vão estar ali com 60%. Então, você não consegue trocar e chegar em 100%, porque para chegar em 100% você teria que pegar cada uma delas e trocar. Então você consegue pegar essas de 40%, retirar alguns módulos, colocar outros módulos que vão estar em 100%, e aí você vai ter um ganho de autonomia aí que seja de 50%, você vai conseguir no máximo ali chegar a uns 60%, 70%, e voltar para 100% você não consegue se não for trocando todas as baterias. E aí que entra o dilema. Eu não quis entrar em contas aqui agora, porque senão seria muito chato aqui explicando tudo isso que eu estou falando aqui. Mas vou deixar nos comentários, quem tiver um pouquinho mais de paciência, vai lá na descrição. Vou deixar ali toda a simulação que eu fiz, com as contas e tudo mais, explicando com mais detalhes esses números que eu estou falando aqui. E conto com vocês nos comentários. Passando então agora para a parte das reflexões sobre tudo isso, principalmente aí do carro elétrico. O que vocês acham? Eu acredito, sinceramente, que beleza, eles têm aí uma grande capacidade de vingarem, mas a gente tem que saber que isso aí tem um prazo, certo? 10, 15, 20 anos. Em 20 anos a autonomia já vai estar tão baixa que provavelmente vai ser bem ineficaz você utilizar o carro, tá? É uma autonomia muito baixa e talvez não vai compensar. Aliás, certamente não vai compensar você investir numa bateria nova para um carro de 20 anos. A menos que daqui a 20 anos a gente tenha baterias com preços bem mais acessíveis, o que é uma incerteza. Podem deixar nos comentários o que vocês acham, tá? Eu não faria uma compra pensando nisso, porque para mim é uma incerteza muito grande aí o que vai acontecer daqui a 20 anos. Eu ainda tenho meus pontos se o carro elétrico dessa vez vai vingar, porque vocês sabem que não foi uma descoberta de agora. O carro elétrico já tentou vir ao mercado por muitas vezes, por pelo menos 3 vezes, e todas as vezes ela esbarrava em questões de produção de bateria, custo de bateria, e hoje a gente está tendo esse mesmo problema. Hoje a bateria está muito cara ainda. Tudo bem que elas estão vindo com uma boa garantia, uma quilometragem alta aí, que você pode ainda acionar a loja, né, a marca que está te vendendo, mas eu particularmente procuro ficar fora ainda. Mas o comparativo tá aí. Bom, então meus amigos, fiquem aí com essas reflexões. Espero que tenham curtido aí todos esses dados que eu trouxe. Se curtiram o vídeo, se inscrevam no canal, deem um like aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos enaltecer o debate. Vamos usar aqui a parte dos comentários para trazer informações novas. Se alguma coisa não foi falada aqui no vídeo que seja relevante, coloca nos comentários, que isso aí aumenta o conhecimento de todo mundo. Tamo junto. Meu nome é Juliano Silva, esse é o canal Carro da Estrela. Conto com vocês, até a próxima e fui!